Olá, que bom que você está junto com a gente aqui no Acontece na PIB Extended, essa versão onde a gente conversa um pouco mais sobre os ministérios, projetos, iniciativas. E olha, tem um projeto aqui que a gente está olhando com muito carinho, com muita atenção, porque hoje em dia, né, gente, olha como tá difícil a gente falar, conversar sobre a questão da sexualidade. São tantas vozes, tantas perspectivas diferentes, que quase como se a gente precisasse de um mapa, né, de uma bússola para trafegar no meio de tantas vozes, perspectivas aí sobre a situação da sexualidade ao nosso redor, o que a Bíblia diz, o que a igreja, você já deve estar cansado de ouvir aí na mídia, o governo, enfim, tantas ações diferentes. Mas hoje, então, a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre um projeto maravilhoso, um projeto muito bonito aqui, chamado, então, Bússola Sexualidade. E o nosso convidado para Acontece na PIB Extended é o pastor Saulo Navarro. Bem-vindo, Saulo. Olá, Albert. Obrigado pelo convite, agradeço. E um trabalho bem importante que vocês estão fazendo com Acontece Extended. Isso aí, a ideia é dar voz e a gente tem um tempinho a mais, né, Saulo, para falar sobre esse assunto tão importante, porque às vezes lá no Acontece na PIB, no nosso informativo, né, a gente tem 7 segundos, 8 segundos para falar, e aqui a gente quer ter aí uns 7 minutos, 10 minutos para entender um pouquinho melhor, você contar qual é a missão, qual é a visão, qual é o propósito desse projeto, né? Porque o nome Bússola, para onde que vocês querem chegar, quem são as pessoas-alvo e talvez quem queira servir junto contigo, quem pode também juntar forças contigo, né? Essa é a ideia aqui do nosso programa, do nosso material. Mas vamos lá, conta pra gente, cara, qual que é o propósito desse nome, qual é a visão desse projeto? O Bússola, quando nós pensamos ele, nós pensamos em algo que desse a direção e mostrasse o caminho certo. Como você falou no início, em meio a tantas vozes falando sobre sexualidade, sexo, identidade, nós pensamos no que é a nossa bússola. Então, esta bússola, Albert, ela aponta o caminho. Ela aponta o caminho em direção à restauração. Até temos no Bússola esta frase, a restauração, a ressignificação passa pela cruz. Então, a nossa bússola é Cristo, Albert, ela aponta o caminho. E nós temos como visão no Bússola Sexualidade ministrar restauração na identidade e na sexualidade. Esta é a nossa visão, trabalhar com a restauração. E como missão do Bússola Sexualidade, né, para apontar esse caminho em direção ao que é certo a respeito de sexo, sexualidade, identidade, nós temos como missão promover conhecimento, que vai trazer ações de prevenção, correção, mas também que leve as pessoas a um posicionamento frente a tantos desafios que estão enfrentando nesta era chamada pós-moderna. E é interessante, né, Saulo, você faz isso de que forma? Porque você tem feito, assim, atendimentos, conversas, palestras, né, muitas mensagens, pregações, e isso veio também na forma de cursos também, que vocês têm produzido, é isso? Exato. Nós, dentro do Bússola, nós temos vários grupos de apoio com temáticas diferentes. Trabalhamos com ciclo de palestras, que chamamos A Moldura de Deus para a Família. Fora o ciclo de palestras, fora esse ciclo de palestras, mas falando especificamente sobre ele, são 19 temas que nós preparamos para poder trazer uma palavra de alerta às famílias, uma palavra também que leve à prevenção, para que a família entenda o cenário ao qual nós estamos inseridos. E este ciclo de palestras está disponível dentro do site A Jornada e também ele aconteceu inicialmente presencial aqui na Primeira Igreja Batista. Então até fazemos uma pergunta para esse ciclo de palestras A Moldura de Deus para a Família. E a sua família, como vai? Para trabalharmos essas questões que estão acontecendo dentro das famílias. Não tem como fugir.
E é interessante que esses temas todos, a ideia é que a pessoa, a família, enfim, o pai e a mãe, ele passe por todas elas, ou ela vai escolher algum assunto ali dos vários que nós vimos aqui que mais chama atenção, que ela está tendo mais conflito, dúvida, né, dificuldade no momento? Qual que é a intenção de todo esse acervo, esse cardápio aqui que vocês têm, né? Este ciclo, hoje, ele está dentro da plataforma Jornada e ele está todo o conteúdo em um só pacote. Quando ele acontecia presencial, ele pode acontecer novamente presencial, nada impede, as pessoas acabam se interessando por determinados temas. Porém, hoje pode-se ter acesso a todo o conteúdo, essas 19 palestras, através da plataforma Jornada. Essa é a escola de sexualidade, Saulo, que está da jornada. A escola de sexualidade, essa que está aparecendo na tela, ela foi construída durante a pandemia. São 12 módulos, mais de 80 aulas, soma 40 horas de aula. A pessoa pode adquirir todo o conteúdo completo em um só pacote, ou, se ela preferir, ela também pode adquirir a escola de sexualidade EAD por módulos. Então a pessoa seleciona, eu quero um módulo de aconselhamento em sexualidade, vou optar para comprar somente esse módulo. Outros se interessam por essa questão de entender o cenário de revolução sexual, revolução cultural, por que nós estamos como estamos hoje. Então a escola de sexualidade, ela está também disponível dentro da plataforma Jornada, é totalmente à distância. A pessoa pode fazer conforme a própria agenda, o acesso dá direito a 2 anos, né, para poder acessar o conteúdo. E nós trabalhamos várias questões dentro do cenário da sexualidade. Então, trazemos a problemática, mostramos por que estamos deste jeito e também mostramos o caminho da restauração, que é a proposta do Bússola Sexualidade. Ser esta bússola se utilizando da palavra de Deus como lâmpada para os pés, para mostrar o caminho. O Saulo, eu vi aqui que você tem uns encontros com esses temas aqui, né? Alguns temas são similares até lá do ciclo que a gente mostrou na tela anterior. Então, esses são para os encontros presenciais, como se fosse uma outra trilha, outras oportunidades, então, que as pessoas têm para lidar presencialmente, mais ou menos isso? Neste caso do curso Aconselhamento em Sexualidade, ele acontece de forma presencial e todo esse conteúdo ele tem sido passado focando o aconselhamento na sexualidade. Tá. Então, o foco que nós estamos dando aqui para todos esses temas é como acolher, como aconselhar, quais os cuidados que um conselheiro precisa ter nesta questão da sexualidade. Então, o foco do ciclo deste aconselhamento em sexualidade um curso, trabalhar essa questão do aconselhamento. Tá. A gente sabe que o Ministério é muito dinâmico, né? As atividades, os horários, a agenda. Você estava com um encontro online aqui toda segunda-feira, 20 horas, né? No tempo da nossa gravação aqui, ele ainda está acontecendo, Saulo voltou, vai voltar. Como que está a agenda, então, do Bússola? Então, o Bússola, né, como eu falei antes, ele tem hoje 4 grupos de apoios com diferentes temáticas, né? O grupo de apoio Identidade, ele é direcionado para homens e mulheres que livremente buscam ajuda para abandonar a homossexualidade. Porque estão em conflito com a sexualidade, com a identidade, e essas pessoas livremente buscam por essa ajuda. Então nós atendemos homens e mulheres que levantam a mão e pedem por ajuda. Acontece toda segunda-feira, das 20 às 21 horas, totalmente online. Temos estudos semanais, grupos de apoio semanais. O ciclo, ele dura o ano todo. Então, nós caminhamos dentro de uma relação de ajuda com estes homens e com essas mulheres
que estão, por conta própria, pedindo por ajuda. Entendi. Interessante, então, né? Eu estou vendo aqui o material, além desse encontro, tenho, por exemplo, na terça-feira, para apoio aos pais, às mães, aos familiares, então, de pessoas que estão também com algum conflito nessa questão da sexualidade dentro de casa, dentro da família. É isso. Exato, porque nós percebemos que as famílias estão sofrendo. Quando alguém que amam diz que é homossexual, bissexual, transexual, a família não sabe lidar com essa situação. Então, o grupo de apoio Fonte de Jacó, ele é direcionado a pais, mães e familiares que tem alguém que ama se declarando nessas condições da sexualidade. Ele acontece toda terça-feira, das 20 às 21 horas, semanal, com grupos, com estudos semanais, e também o Fonte de Jacó, ele acontece presencial aqui na Primeira Igreja Batista de Curitiba, quinzenalmente, nas quintas-feiras, das 16 horas às 17h30. Tá. Quinta-feira, então, é esse... tá aqui. É o grupo Fonte de Jacó. É esse que a gente está na tela aqui, Saulo? Este que está na tela, ele é o grupo de apoio Jordão. Ele é um grupo muito particular, muito especial, porque o grupo de apoio Jordão, ele acolhe homens e mulheres que livremente buscam ajuda para retornar ao sexo de origem. Tá. O que é isso? Retornar ao sexo de origem. Nós acolhemos travestis e transexuais. O travesti é um exemplo, um homem que se veste de mulher e ele não fez a cirurgia para mudança de sexo, né, de readequação de gênero, como dizem. Uhum. O transexual, um exemplo, aquele homem que fez a cirurgia para retirada do órgão genital. E hoje este homem tem uma vagina construída por cirurgia plástica. Uhum. E nós temos percebido que existe no mundo homens e mulheres que fizeram a transição, mudaram de sexo, mulheres que tiraram os seios, mulheres que estão tomando hormônio masculino para ter barba, para ter aparência masculina, homens que estão tomando hormônio feminino para ter aparência de mulher, que estão colocando silicone. Essas pessoas têm se arrependido. E elas têm buscado ajuda na igreja. E como grupo de apoio Jordão, nós estamos oferecendo semanalmente o grupo de apoio com estudos semanais também. Aconselhamento acontece o tempo todo em todos os grupos de apoio do Bússola. E o Jordão, Albert, tem, então, oferecido um local seguro para estes homens e mulheres que querem voltar ao sexo de origem. E nós apoiamos estes homens e mulheres na caminhada. E olha que interessante, né? Esse dado que você passou, né, Saulo? Este que você está mencionando, né? É um grupo mais restrito, nichado pelo número de pessoas, por enquanto, né? Diferente, então, aqui, bem legal, a gente consegue ver todos os projetos que você tem atuado, então, com o Fonte de Jacó, referente aqui a mulheres, né? Homens, sua identidade, homens e mulheres, e esse grupo Jordão. Então, esses são os números médios de participantes. Então, só desse ano aqui de 22, é isso? Isso. Por ano, nós caminhamos em torno com 340, 350 pessoas no ciclo do Bússola, em se tratando de grupo de apoio. O Fonte de Jacó Mulheres, o que é? São mães que têm filhos que se assumiram homossexuais, trans, tem esposas também que o marido se assumiu homossexual, travesti, e esta mulher precisa buscar ajuda. Este grupo, nós temos um grupão no WhatsApp, hoje tem 200 participantes, mas colocamos eles em grupos de apoio, né? Então, o grupo de apoio Mulheres, ele acontece de forma online e presencial. Acolhemos essas mães, acolhemos essas esposas. O grupo Fonte de Jacó Homens, nós acolhemos os pais,
Os pais também têm buscado ajuda para poder lidar com este filho, com esta filha, que está em conflito com a sexualidade e identidade. Então, nós temos aí caminhado com os grupos em torno de 340 a 350 pessoas por ano. Em se tratando ali, que foi apontado na estatística, o grupo de apoio sexualidade masculina, ele acontece toda quarta-feira, das 20 às 21 horas. Tá. É para acolhimento, Albert, de homens e mulheres, de homens que estão presos a vícios sexuais. Ele acontece na quarta-feira, semanal, das 20 às 21 horas, com estudos semanais também, para lidar com essa questão de vícios e compulsões sexuais. Estes homens levantam a mão e pedem ajuda porque não estão dando conta desta sexualidade fora de controle. E aqui nós oferecemos um local seguro para estes homens serem acolhidos e, com os estudos semanais, aconselhamentos que acontecem em paralelo, eles possam sair deste local, onde muitas vezes tem o vício da pornografia, da masturbação, do sexo virtual. Ou seja, nós entendemos que esses homens sofrem e precisamos, como igreja, oferecer também um local de apoio para eles. Bom, é um projeto muito bonito, muito lindo. A gente já conheceu bastante aqui como ele tem um espectro amplo e quem está assistindo a gente com certeza vai ver uma forma muito prática de ser abençoada, de ser ajudada. E eu queria já caminhando para o final aqui, Saulo, e dar a palavra para você para nos dizer o que você tem de desafios, né? O que vem pela frente e como que pessoas podem ajudá-lo, podem se envolver, podem servir junto contigo, o que você mais precisa aí para te apoiar no projeto Bússola Sexualidade. Quando eu pensei no grupo de apoio sexualidade masculina para acolher esses homens e mulheres, esses homens, né? Porque nós temos, eu estou com um outro desafio, já vou trazer aqui para entender o porquê eu estou falando homens e mulheres. O sexualidade masculina para acolher esses homens. Foi um desafio construir esse grupo, porque material a ser utilizado, periodicidade para acontecer o grupo, como alcançar esses homens. Desafio vencido, aí veio o Jordão, porque o Jordão, ele acolhe esses homens e mulheres que querem voltar ao sexo de origem, e você vê dentro do grupo mulheres glorificando a Deus porque a menstruação veio. Não estava vindo por conta do hormônio masculino que tomava. Olha. Você vê mulheres que hoje oram para terem a oportunidade de colocarem um silicone para ter o seio de volta. Então, foi um desafio construir o Jordão, mas ele aconteceu. Deus mandou pessoas para ajudar. Mas temos outros desafios também, Albert. Um deles é o grupo de apoio Vaso de Alabastro. Seria um grupo sexualidade feminina, para acolher mulheres que livremente buscam ajuda para abandonar vícios sexuais. Mas as mulheres também estão com esta problemática, sim. As mulheres se envolvem com pornografia, masturbação, sexo virtual, e estas mulheres, em determinado momento, entram em sofrimento e buscam por ajuda. Então temos o desafio, como Bússola Sexualidade, trazer este grupo de apoio Vaso de Alabastro para a realidade, para alcançar essas mulheres que estão pedindo ajuda. E também nós temos dentro do Bússola, que é um desafio a ser construído, o Missão Bússola Sexualidade. E esta missão é para ir para as ruas de Curitiba e região metropolitana para alcançar pessoas que estão na prostituição, homens e mulheres. Sabemos que poderão ser acolhidos travestis, transexuais, garotos e garotas de programa, prostitutas. Este é o nosso alvo como missão Bússola Sexualidade.
ir para as ruas, mas não só ir para a rua e levar ali um presente, uma lembrança para essa pessoa, não. Oferecer algo a mais, um espaço na igreja onde essa pessoa possa ser discipulada, possa ser aconselhada, e que o Espírito Santo ali na vida deste homem e desta mulher com situação de rua, envolvidos com prostituição. É um grande desafio, mas nós estamos orando para que ele venha para a realidade. E eu vi aqui, Saulo, você colocou também um desafio na prevenção com relação a crianças. É isso também? Importante, porque quando eu fui chamado para construir um ministério de sexualidade aqui na Primeira Igreja Batista, né, junto com a equipe base, isso aconteceu, eu pensei, eu não quero trabalhar somente apagando incêndio, com a correção. Precisamos, como bússola sexualidade, trabalhar a prevenção e não ficar só na correção. E a prevenção é construir uma cartilha que fale de sexualidade e identidade para crianças, mas que também alcance os pais. Isso falando em escolas, falando nos ministérios infantis que tem dentro das igrejas, porque é urgente nós trabalharmos a prevenção, porque as crianças estão sendo atacadas o tempo todo, estão sendo levadas a um local de dúvidas e questionamentos quanto à sexualidade e identidade. Então, o desafio do Bússola é construir esse material, essa cartilha, para poder ter instrumentos de ajuda para escolas, para igrejas, para famílias, entenderem como trabalhar a prevenção. E essa prevenção pode acontecer muitas vezes dentro de casa, mas os pais não sabem o que fazer. E como desafio também dentro dessa temática da prevenção, Albert, estou para lançar um livro que o tema dele é Homossexualidade, um olhar além do arco-íris. É um material que vai trazer uma palavra de esperança para quem busca ajuda, para quem está sofrendo com a sexualidade e a identidade porque está fora de controle. E também para capacitar a igreja, para que a igreja possa ter instrumentos para alcançar essas pessoas. Porque a sexualidade, ela ainda precisa ser entendida pela igreja. Então, dentro do Bússola, é um pouco do que nós estamos fazendo aqui na Primeira Igreja Batista de Curitiba. Essas ações que apresentamos aqui. Que joia. Parabéns, Saulo. A gente se estendeu aqui mais no tempo, mas porque o assunto também é importante, merece mesmo a gente falar com mais profundidade aqui, e muito bom a gente ver o amplo espectro de atendimento, né, número de pessoas e como você tem feito esse trabalho. Já estou aqui com o seu contato na tela, então, para pessoas que possam vir aí somar esforços juntos contigo aí. Você lançou desafios aqui pela frente, imagino que você vai precisar de apoio para isso tudo. Você tem um perfil, tem um chamado, quem que pode te ajudar, com o que pode te ajudar aí a avançar no Bússola Sexualidade? Essas pessoas que se sentem chamadas para trabalhar na área da sexualidade, elas podem fazer contato diretamente no meu WhatsApp, que está na tela. E essas pessoas passarão por uma entrevista, vamos conhecê-las, saber quem são, né? Entendendo que precisa ser membro da Primeira Igreja Batista de Curitiba e entendendo o chamado na vida desta pessoa que quer ajudar, nós capacitamos, tem a escola de sexualidade, tem o curso Aconselhamento em Sexualidade, o ciclo de palestras A Moldura de Deus para a Família, ferramentas de capacitação. Mas nós vamos perguntar para este voluntário que está chegando como está a sua sexualidade, para colocar a mão nesta seara. É bem importante isso. Então, através do WhatsApp, essa pessoa pode fazer contato. Tá joia. Pastor Saulo, mais uma vez, muito obrigado por sua participação, parabéns, Deus abençoe muito aí você, a sua equipe, essa iniciativa.
E este foi mais um Acontece na PIB aqui Extended, onde a gente teve um tempinho a mais para conversar com o pastor Saulo, conhecer mais dessa iniciativa. A gente se vê no próximo programa.